Sejam bem-vindos a essa série de mensagens cujo tema central é a Igreja Católica Romana à luz da Palavra de Deus. Meu nome é Ezequiel Gomes e eu vou dirigir um estudo a respeito de inúmeros aspectos do catolicismo romano à luz da Bíblia, identificando desde já esta fonte como a fonte suprema de autoridade e verdade. Jesus, conforme relatado no Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, orou ao Pai dizendo para santificar a sua igreja na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Porém, nós sabemos que há muita discordância entre as inúmeras religiões, entre a religião católica e as religiões protestantes, entre as religiões protestantes, entre grupos católicos entre si, sobre em que consiste a verdade, qual a vontade de Deus para situações específicas e etc. De forma que eu vou utilizar-me do Catecismo Oficial da Igreja Católica, edição revisada de acordo com o texto oficial em latim, da Edições Loyola, um livro de mais de 930 páginas, que contém o genuíno ensino e crença da Igreja Católica Romana. Também me reservo o direito de utilizar-me de outras fontes cristãs de conhecimento histórico, doutrinário, profético, para compor o quadro através do qual eu desejo avaliar o fenômeno do catolicismo romano à luz da Palavra de Deus. Esse assunto é muito pertinente, especialmente à luz do fato de que o mundo todo está inundado de notícias a respeito da renúncia de Bento XVI, do conclave da escolha de um novo líder de uma igreja que pretende possuir 1 bilhão de seguidores no mundo todo. Certamente, a Igreja Romana não é um fenômeno simples de ser analisado ou avaliado. Todos os conceitos mais interessantes e importantes para a vida humana passam pela Igreja de Roma. Conceitos a respeito de Deus, do homem, do diabo, dos anjos, do pecado, da salvação. Assim também conceitos mais mundanos como política, economia, direito, filosofia, arte. Tudo isso passa pela Igreja de Roma, que tem uma rica tradição filosófica, doutrinária, política, militar e etc. De forma que nós só seremos coerentes na análise do catolicismo romano se nós tirarmos tempo para avaliar todas essas questões. A partir da renúncia de Bento XVI, muitos grupos têm manifestado suas opiniões a respeito da identidade da Igreja Católica na Bíblia e nas profecias. E eu desejo fazer o mesmo. Mas para isso, preciso fazer uma contextualização ampla. Não desejo simplesmente tratar de um aspecto do catolicismo, mas de vários aspectos do catolicismo. E o primeiro assunto com o qual eu quero abordar vocês é o seguinte: o Papa é o supremo pastor? O mundo inteiro volta as atenções para Bento XVI ou para o seu sucessor. E muitos dos seres humanos que não compreendem o que está por detrás do trono papal não entendem a força que esse cargo adquire na política, na mídia, na vida dos seres humanos. Portanto, é importante que nós possamos avaliar o conceito de Papa, o que é que ele representa, o que é que ele é, à luz da Bíblia, também segundo a doutrina católica romana. E nós começamos as nossas considerações afirmando que o Novo Testamento provê uma estrutura simples e funcional para a experiência da igreja cristã. No Novo Testamento se fala de diáconos, se fala de anciãos, se fala de mestres, se fala de bispos ou presbíteros, se fala de evangelistas, se fala de pastores, de forma que todos esses termos podem refletir posições eclesiásticas nas igrejas nascentes do Novo Testamento para o andamento da evangelização e do suprimento das necessidades do povo cristão do primeiro século. A ordem colocada na igreja por Cristo e pelos apóstolos, entretanto, não é necessariamente hierárquica. Ou seja, não é simplesmente uma questão de uns estarem acima dos outros, um cumprindo funções maiores e melhores e mais importantes do que os outros. A própria metáfora de Paulo de que a igreja é um corpo
depõe contra uma noção simplista de hierarquia. As pernas não podem dizer que são mais importantes do que a cabeça não pode dizer que é mais importante do que o ventre não pode dizer ser mais importante do que os braços, e assim por diante. O corpo é uma unidade, e quando uma parte do corpo sofre, todos sofrem. E todos devem trabalhar em harmonia para o bem de todos. De forma que o Evangelho, ele subverte uma lógica simplista e empresarial quando ele diz assim: o maior entre vós será como o menor, e aquele que dirige será como o que serve. Lucas 22, verso 26. Essa é a filosofia cristã por detrás da estrutura da igreja. Não é uma estrutura feita para que um homem seja colocado acima dos outros homens, mas para que aquele que mais aprendeu de Cristo se coloque abaixo de todos através do serviço. Serviço da fé, do amor, da ajuda, da responsabilidade social, da responsabilidade espiritual, da oração, da missão. E não simplesmente como uma forma de adquirir posições e privilégios sociais, conforme se vê muitas vezes no cristianismo que está abaixo do padrão da palavra de Deus. Agora é interessante nós voltarmos para o Catecismo Católico Romano para compreender o que é que o próprio catolicismo compreende a respeito da figura do Papa. E na página 253, no tópico 882, o Catecismo Católico Romano diz o seguinte: o Papa, bispo de Roma e sucessor de Pedro, é o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade, quer dos bispos, quer da multidão dos fiéis. Com efeito, o pontífice romano, em virtude do seu munus de vigário de Cristo e de pastor de toda a igreja, possui na igreja poder pleno, supremo e universal, e ele pode exercer sempre livremente este seu poder. Conceitos muito importantes, muito profundos, muito interessantes e muito complicados estão contidos nesta pequena frase. Aqui se diz que o Papa, o bispo de Roma, ele é sucessor de Pedro. Por detrás desta ideia está a pressuposição de que Pedro teria sido escolhido por Cristo para cumprir as funções que hoje se atribuem ao Papa, de liderança da igreja, como um substituto de Cristo, como um pastor que possui poder pleno, supremo e universal que ele pode exercer livremente. A ideia por detrás do Papa ser sucessor de Pedro é que Pedro teria, em tese, recebido de Cristo essa autoridade, esse poder supremo, universal, pleno, livre. E o Papa estaria na linha de sucessão de Pedro, de forma a exercer o mesmo poder pleno, supremo e universal. Agora, a ideia de que o Papa seja o supremo pastor dos bispos ou dos membros da igreja, dos cristãos em geral, é uma ideia complicada de ser fundamentada a partir da Bíblia, uma vez de que a Bíblia só conhece um texto que traz a expressão pastor supremo. E abre a sua Bíblia lá em 1 Pedro capítulo 5, versos 1 a 4, e é muito interessante que Pedro seja o autor desse texto, onde o adjetivo supremo está ligado ao substantivo pastor, o pastor supremo. Mas será que Pedro lança sobre si mesmo essa prerrogativa de ser ele o pastor supremo? Olha só o que diz a palavra de Deus. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Interessante que Pedro aponta para a futura manifestação desse supremo pastor. Ele não diz que ele, enquanto presbítero, era o supremo pastor. E aqui nós temos
uma diferença clara entre o pensamento bíblico e o pensamento católico romano, que afirma que o Papa, por ser sucessor de Pedro, é um pastor com poder e autoridade plena, suprema e universal. Com certeza, esse tipo de conclusão é muito agradável para quem se coloca nessa posição. Não, eu sou o pastor supremo. Mas ela não está fundamentada na autoridade da palavra de Deus que Pedro pregou, atribuindo a outro as características de ser o supremo pastor. É interessante identificarmos o fato que o Papa é considerado o pastor supremo da Igreja Universal, a Igreja Católica, através de uma apropriação de um título usado na Bíblia para designar a pessoa de Cristo, não de Pedro, muito menos de um possível sucessor do pescador. O supremo pastor que há de se manifestar, que concederia uma coroa imarcessível de glória, é o Senhor Jesus Cristo, e não seu falho e pequeno seguidor, a pedrinha, Pedro. Ellen White, no livro Grande Conflito, página 350, nos diz o seguinte: uma das principais doutrinas do catolicismo é que o Papa é o cabeça visível da Igreja Universal de Cristo, investido de suprema autoridade sobre bispos e pastores de todo o mundo. Mas é mais do que isso. Tem-se dado ao Papa os próprios títulos da divindade. Tem sido intitulado Senhor Deus, o Papa, e foi declarado infalível. Exige ele a homenagem de todos os homens. Ellen White, uma autora cristã, adventista, protestante, manifesta a compreensão tradicional protestante de que os títulos papais representam não a característica real do Papa, mas sim são títulos indevidos que os homens atribuem a um outro homem sobre o fundamento da sua própria autoridade e não da palavra de Deus. Agora, é interessante perceber a dinâmica do pensamento católico romano, que em si mesmo expressa esse tipo de conclusão livremente, de forma que nós não precisamos de autores protestantes para entender que essa é a compreensão católica. Por exemplo, o Papa João XXIII, na Glossa de Extravagantes, título 14, capítulo 4, diz o seguinte: acreditar que o Senhor Deus, o Papa, não tem poder de decreto deve ser considerado herético. Olha só como esse homem chama-se a si mesmo e chama o cargo que ele exerce na igreja. O Senhor Deus, o Papa. Interessante que o padre Pereira diz assim: é muito certo que os papas nunca tenham reprovado ou rejeitado esse título, Senhor Deus o Papa, pois o mesmo aparece na edição do direito canônico publicado em Roma pelo Papa Gregório VIII. Inclusive, um Papa mantém no livro de direito canônico da Igreja Católica o título Senhor Deus o Papa. Analise, por exemplo, a frase do Papa Pio V. O Papa e Deus são a mesma coisa, então ele tem o poder no céu e na terra. O Papa e Deus são a mesma coisa. Essa é a doutrina católica romana. Como nós lemos no Catecismo, ele é o pastor supremo, pleno, universal, que pode exercer autoridade de forma livre. Essa é a compreensão católica a respeito da identidade do Papa. Agora, essa ideia ela parece tão absurda de que um homem pecador, falho, mortal, pequeno, impotente para solucionar os seus próprios problemas e os problemas do mundo, possa ser designado como Deus, que a gente para pensar de onde é possível que venha essa ideia de que um homem seja Deus. E eu desejo responder para vocês que essa ideia vem de um precedente histórico e bíblico. Abre a sua Bíblia em João capítulo 10 e nós vamos perceber algumas questões intrigantes a respeito dessa identificação de um homem com Deus. E a Bíblia diz assim, a partir do verso 7 até o verso 18 de João 10. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores.
mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço ao Pai e eu dou a vida pelas minhas ovelhas, ainda tenho ovelhas, não deste aprisco. E a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. A partir do verso 22 até o verso 30, João 10 continua da seguinte forma. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus, já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. É interessante perceber que as principais ideias a respeito de um conceito de Papa estão presentes na Bíblia e se direcionam a uma pessoa, a um ser humano. Essa pessoa é designada como a porta das ovelhas, o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas, o pastor universal que terá um só rebanho e ele é mesmo um só pastor, o benfeitor, aquele que faz boas e poderosas obras, aquele que recebeu o que está acima de tudo, acima do poder político, acima do poder temporal, acima dos poderes das religiões e etc. E por fim, esse homem é dito ter unidade com Deus. Todos esses conceitos são bíblicos. De forma que se alguém negar que um ser humano pode desfrutar dessas prerrogativas, essa pessoa estará negando a palavra de Deus. Você não pode dizer que um homem não pode ser considerado Deus, porque na Bíblia um homem, Jesus Cristo, foi considerado Deus. Você não pode se opor a que um homem seja chamado de pastor universal, sendo que um homem, Jesus Cristo, é chamado na Bíblia de o pastor universal. Você não pode se opor que um homem receba o poder que está acima de tudo, porque Jesus Cristo recebeu o poder acima de tudo, acima da política, acima do dinheiro, acima da religião, acima do que quer que seja. Agora, não vamos tropeçar no óbvio. Esse ser humano a quem essas coisas se referem tem um nome, e o nome dele é Jesus Cristo. E somente Cristo possui tais prerrogativas. E por que eu posso dizer isso? Vai um pouquinho para frente na sua Bíblia, em João capítulo 17, e os versos 4 e 5 leem assim. Jesus falando, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Somente Jesus Cristo é o pastor supremo. Somente Jesus Cristo é o pastor universal. Somente Jesus Cristo tem poder acima de tudo. Somente Cristo tem unidade com Deus por causa da sua identidade. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. João capítulo 1, versos 1 e o verso 14. Cristo desfrutava da glória com o Pai antes que houvesse mundo. Essa é a sua identidade. E antes que houvesse mundo, Deus, o Filho,
se entregou para se esvaziar de si mesmo e se tornar o que ele não era, homem. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, e ali está possivelmente um hino cristão muito antigo, adaptado por Paulo, no qual está contido o cerne da fé cristã. A partir do verso 5 do capítulo 2 de Filipenses nós lemos: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Jesus Cristo, plenamente Deus, desde a eternidade por toda a eternidade, esvaziou-se de si mesmo para poder se manifestar como homem. E Deus, o Pai, o exaltou sobremaneira, porque ele aceitou a morte da cruz, para o que ele já havia se designado a si mesmo antes da fundação do mundo. O próprio Apocalipse 13, verso 8, nos diz que Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Esse é o precedente. Houve um homem que era Deus. Agora, o Papa poderia estar nessa mesma categoria? O que você acha? Eu quero te responder que na mente dos católicos que conhecem a doutrina católica e que creem na doutrina católica, a resposta é sim, poderia. Da mesma forma como Cristo era Deus na Terra, o Papa também pode ser Deus na Terra se estiver ligado com Cristo, se estiver ligado com Pedro, que na visão deles era sucessor de Cristo. Uma ideia que não é bíblica, mas é a fé dos católicos. Agora vamos analisar algumas evidências em relação a essa interessante ideia. A concepção de que um homem, de que um ser humano que não é Deus, se torne Deus ou passe a exercer funções e prerrogativas de Deus é antiquíssima e tem péssima filiação. Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. O livro das origens na Bíblia diz assim a partir do verso 1 até o verso 6 do capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais da selva, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui está a obra do diabo, que no livro do Apocalipse, capítulo 12, verso 9, diz ser a antiga serpente. E foi exatamente essa mensagem de que o homem se tornaria Deus, de que o homem estaria no lugar de Deus, a mensagem essencial pregada pelo diabo, através da qual ele seduziu Eva e o seu marido Adão ao pecado, à desobediência, à transgressão da lei de Deus. O homem tomando o lugar de Deus. Essa foi a ideia principal pregada pelo diabo. E é interessante notar a forma como o diabo trabalha a partir dessa ideia. Ele trabalha a partir da palavra de Deus. O diabo pergunta para Eva: foi assim que Deus disse? Ou seja, aqui o diabo parece alguém interessado na palavra de Deus, que respeita a palavra de Deus, que conhece a palavra de Deus e que está inclusive anunciando e interpretando a palavra de Deus. Foi isso que ele disse. Quando Eva
toma a decisão de conversar a respeito da palavra de Deus com a serpente, aí entra o engano. Deus falou que não pode comer nada? Não, posso comer tudo, menos isso. E aqui entra o engano mortal. Quando você comer essa fruta, quando você cometer essa desobediência, Deus sabe que você estará livre das suas limitações e você será como Ele, estará no lugar dele. E é assim que Satanás usa a palavra de Deus para pregar a tentação ao homem. Que o homem se coloque no lugar de Deus. E isso, em última instância, é uma forma que Satanás usou de colocar no coração do ser humano aquilo que estava no próprio coração do diabo. Vocês conhecem o texto bíblico aplicado a Lúcifer. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, versos 13 e 14. Enquanto Cristo é Deus e se humilha e se esvazia para se tornar homem, a criatura Lúcifer quer se elevar e se colocar na posição de Deus e no lugar de Deus. E tenta o ser humano a fazer o mesmo. Elevar-se da sua condição de criatura e se sentar no trono de Deus, querendo parecer Deus, conforme diz o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Agora, o objetivo fica claro. Exercer autoridade, seja ela política, militar, econômica, religiosa, possuir poder, definir o que é a verdade ou o que não é, o que é correto ou o que não é, que são as prerrogativas de Deus, se tornam o alvo da cobiça do ser humano, inspirado pelo diabo. Agora, o ser humano tem uma natureza que quer se colocar no lugar de Deus, que quer ele definir o que é verdade e o que não é. E nesse caminho ele exerce autoridade política, militar, econômica, religiosa, esmagando o direito das pessoas em crerem na palavra de Deus de forma simples. Essa é a obra do diabo. De forma que a nossa conclusão é que ser papa não é simplesmente estar em uma posição elevada da perspectiva eclesiástica católica romana, mas é exercer prerrogativas ilícitas, porque Papa não é Deus, não é substituto de Cristo e não é o supremo pastor da igreja. O supremo pastor da igreja é Cristo. De forma que um verdadeiro cristão que crê na palavra de Deus como tal, como a verdade, nem mesmo poderia aceitar o cargo de Papa. Se eu fosse convidado para ser o novo Papa, eu responderia da seguinte forma: não, obrigado, eu sou cristão. Porque um pecador não pode aceitar sentar-se num trono onde se diz que ele é infalível. Um pecador não pode jamais receber o título de ser o cabeça da igreja, porque o cabeça da igreja é Cristo. Não existe pecador que seja possuidor de um poder pleno, supremo e universal, que ele possa exercer livremente. Todos nós somos limitados pelo pecado e pela morte. Somente Cristo tem poder pleno, supremo e universal. Todo pecador necessita da graça de Deus e somente Jesus Cristo é a fonte dessa graça. Para terminar essa mensagem, vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 7 a 16, onde a Bíblia diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também que desceu até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens com que pela astúcia induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça,
Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A graça de Deus é concedida segundo a proporção do dom de Jesus Cristo, que morreu, desceu às regiões inferiores, mas que venceu a morte, subiu acima dos céus para encher todas as coisas. Foi Ele quem designou a ordem na igreja e concedeu cada um para a sua função, com o objetivo de que fôssemos aperfeiçoados para desempenhar um serviço que não é político, que não é social, que não é humano, mas que é, acima de tudo, espiritual, de salvação, a edificação do corpo de Cristo. O objetivo é que todos cheguemos a uma fé única na palavra de Deus, segundo o pleno conhecimento do Filho de Deus, de forma que não sejamos manipulados por seres humanos, pela artimanha através da qual eles induzem ao erro, mas para que seguíssemos a verdade em amor, crescendo naquele que é verdadeiramente o cabeça da igreja, Cristo, e não o Papa. Portanto, podemos resumir as conclusões desse nosso breve estudo dizendo o seguinte: a ordem eclesiástica no Novo Testamento é simples e funcional, e não necessariamente hierárquica nos moldes de empresas e governos deste mundo. Além disso, o conceito católico de Papa é uma deturpação da figura de Pedro na igreja primitiva e do título Supremo Pastor, que o próprio Pedro utiliza para se referir a Cristo, e não a si mesmo ou a seus pretensos sucessores. Além de tudo, o conceito de Papa usurpa, ou seja, se apropria de forma ilegítima e criminosa de títulos e prerrogativas divinas, como se o Papa fosse uma espécie de Deus-homem, com poder pleno, supremo e universal e livre na Igreja, como seu cabeça. Percebemos que somente Cristo é o legítimo cabeça da igreja e supremo pastor, com todo o poder no céu e na terra, e isso por causa da sua identidade fundamental como Deus, em unidade com o Pai. Um Deus que se esvaziou a si mesmo para se tornar homem. O inverso da tentativa satânica e arrogante do homem, que quer se elevar à condição ou à posição de Deus. Essa tentação foi a mensagem satânica essencial no Éden. E a concretização dessa tentação na posição e função de um Papa é o testemunho da obra de Satanás, que desde o Éden procura se identificar com a palavra de Deus, proclamando-a, entre aspas, e interpretando-a de forma distorcida e enganosa, com o objetivo de enganar o ser humano. Por fim, concluímos que o Papa é um pecador, e como tal, não tem poder supremo na igreja, de forma que ele mesmo necessita da graça de Deus para ser salvo, como qualquer outro pecador. Somente Jesus Cristo, Deus feito homem, que derramou seu sangue na cruz, é fonte da graça de Deus. E a ordem que ele colocou na igreja tem por objetivo aperfeiçoar e edificar a igreja como um todo, em uma fé única e em amor. Espero que esse estudo tenha sido útil para você. E fique atento às próximas mensagens que vão nos aprofundar na teologia e identidade bíblica e profética da Igreja Católica Romana, à luz da Palavra de Deus. Para terminar esse estudo, invoquemos o nome de Deus em oração. Senhor Deus eterno e maravilhoso, somente o Senhor é o nosso Supremo Pastor. Somente o Senhor nos conhece, somente o Senhor pode nos salvar, somente o Senhor tem autoridade e poder para nos perdoar e nos purificar dos nossos pecados. E nós te pedimos que o Senhor o faça isso, não porque merecemos, mas pelo nome e sangue de Jesus Cristo. Que sejamos transformados, aperfeiçoados, perdoados e usados na tua obra de fé e de amor para levarmos a tua verdade ao mundo. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.